A Igreja Catedral da Família se sente muito honrado com a sua presença, mesmo que de forma distante, mas nós agradecemos e louvamos a Deus pela sua vida e pela sua disposição em estar, mesmo longe da casa de Deus fisicamente, mas estar prestando um culto ao Senhor. Neste momento agora nós iremos ministrar a lição de número 13, como dito aqui, a última lição do trimestre, cujo título é Relacionamentos do Cristão, Deus e Família, ou seja, o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com a família. Neste primeiro trimestre de 2020, nós estudamos a natureza da família. A família natural segundo os valores e princípios que Jesus pregou. E com muita pertinência, porque veio em uma hora muito boa, porque o tema, o slogan da nossa igreja neste ano é família. Nós vimos aqui, ao longo deste trimestre, o conceito de família à luz da palavra de Deus. Os princípios divinos para o matrimônio, como o do novo relacionamento, o deixar para se apegar, o princípio da unidade, o princípio de tornar-se um, do ministério de uma só carne, a importância da comunicação no ambiente familiar, que foi tratado na lição de número 3, ministrada pelo pastor Carlos. E nessa lição, algo de muito importante foi ministrado, e que nós iremos reportar novamente aqui nesta lição, que é o fato da Bíblia revelar que Deus não apenas criou o ser humano, mas o abençoou com a capacidade da comunicação. E o próprio Deus tomou a iniciativa de se comunicar com a sua criatura, instruindo, ordenando e chamando. Nós iremos tratar nessa lição sobre a importância, meus irmãos, de relacionamentos saudáveis e de que forma podemos alcançar este patamar de excelência. E me parece que o ato da comunicação tem muito a ver com o ato do relacionar-se. Em outras lições ao longo deste trimestre, houve incisivas abordagens sobre assuntos importantes da convivência conjugal, como orientações bíblicas sobre a intimidade do casal, que foi uma lição ministrada pelos pastores Adriano e Mônica, as tensões no casamento, que foi abordado pelo pastor Alain, o aperfeiçoamento do relacionamento conjugal, que foi ministrado aqui pela pastora Cássia, e envolvendo uma abrangência de responsabilidades maiores de administração da família. Nós tivemos aqui também uma importante lição sobre a necessidade de um planejamento financeiro, e que me recordo que foi uma lição trazida pelo pastor Salmo. Tivemos aqui também, meus irmãos, uma lição trazida pelo pastor Alain, um estudo maravilhoso sobre o poder de Jesus, que pode transformar uma família por inteiro, onde vimos a abordagem ali da transformação de água em vinho em uma cerimônia de casamento. E o que acontece então com uma família por inteiro, quando Jesus é convidado para estar presente nela. Em um tema não menos importante também, que vale a pena ser destacado aqui, nós vimos aqui o papel da igreja como defensora da instituição criada por Deus chamada família. Ou seja, o papel da igreja como defensora da família. A família como um núcleo promotor da igreja. A igreja em cooperação com a família e a família em cooperação com a igreja. O comprometimento das famílias com a palavra de Deus e com as atividades da igreja certamente trouxe a nós também um desafio muito grande e um
estabelecimento de um compromisso maior com os interesses do reino aqui na terra. E nas últimas lições do trimestre, no domingo passado, o professor que esteve presente à condução da aula, nos trouxe uma exortação a vivermos em um ambiente familiar de excelência. Ocasião que interessante contexto foi trazido acerca do Salmo de número 127, que foi de instigar os pais a estar procurando sempre projetar os seus filhos para galgarem lugares e posições maiores do que eles mesmos. Ou seja, o pai sempre comparando o filho como uma flecha, como está dito lá em Salmo 127, que nós possamos sempre estar galgando, projetar os nossos filhos para projeções, para posições maiores. E também nós somos desafiados a estar procurando conhecer mais o coração dos nossos filhos, de termos sempre isso sobre o nosso controle de visão e de entendimento. Bom, e para este domingo então, onde nós encerramos essa série de 3 estudos, a proposta da revista é nos estimular a sermos habilidosos em nossos relacionamentos. Você se sente uma pessoa habilidosa? Você se sente uma pessoa que recebeu uma certa facilidade da parte de Deus de se relacionar, não só com Ele, mas também com as pessoas próximas a você? Essa abordagem, então, é que nós vamos fazer aqui nesta manhã. Esse, então, é o foco do nosso estudo de hoje. Relacionamentos. Parece ser um assunto tão longe, teórico, mas nós iremos ver aqui o quão importante é nós atentarmos para que nós possamos ser pessoas melhores e otimizarmos a nossa forma de relacionar. A verdade prática trazida aqui na nossa lição, ela diz o seguinte, para que fique registrado: é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Meus queridos, na proposta que eu tenho para apresentar o assunto de hoje, basicamente eu quero sintetizar a nossa reflexão em 3 passagens da Bíblia Sagrada, do texto sagrado, e eu te convido aí, mesmo onde você está, se for possível, se você tiver a sua Bíblia em mãos aí, para que você me acompanhe na leitura de 3 textos, e o primeiro está lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 12. Então, se você quiser me acompanhar nessa leitura, Marcos capítulo 12, versículos de 29 a 31. Essa é a primeira base do nosso estudo, e eu quero então convidar você que me acompanhe, e diz assim a palavra do Senhor: E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Palavras do nosso Senhor Jesus. E eu começo dizendo que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus não é um Deus que se agrada da distância. Quando Ele criou o homem, Ele fez questão de se relacionar com a sua criatura pessoalmente e de uma forma muito próxima. E Ele viu também que a sua criatura não podia ficar sozinha. E então o Senhor Deus, está descrito isso lá em Gênesis 2, versículo 18,
Deus assim se pronunciou a Adão: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, meus irmãos, nós vemos inicialmente que Deus é um Deus de relacionamento. O Deus no qual você professa e confessa a sua fé é um Deus que quer constantemente estar se relacionando com você, filho dele. Deus resolveu, desde o princípio, se relacionar além nos céus também aqui na terra, através de um coração deliberado e extremamente voluntário. Primeiramente com Adão, como nós vimos, sabemos, e depois com os demais seres humanos. Mas o pecado entrou na humanidade, afastou e continua afastando o verdadeiro relacionamento do homem com o seu Criador. Na antiga aliança, Deus se revela ao seu povo, Deus se revelava ao seu povo de várias formas. Ele se revelou através de anjos, ele se revelou ao seu povo através de sacerdotes, através de juízes, através de reis e também através de profetas. E o povo, na época da antiguidade, da antiga aliança, de difícil relacionamento, ainda não tinha o livre acesso ao Pai. Contudo, perdemos a conta quantas vezes nós vamos procurar na palavra de Deus, nós vamos ler as Escrituras, e nós encontramos episódios dos quais o povo se afastava de Deus, uma deliberação voluntária do povo de Deus para se afastar dele, ou seja, distanciar esse relacionamento original. E muitas vezes, pelo clamor, pela humildade de profetas, ou através mesmo de uma manifestação voluntária da parte de Deus, ele sempre agia de misericórdia e falava aos seus profetas sobre o seu reatar do relacionamento com aquela nação, que cada vez mais pecava e se desaproximava do seu Criador. Mas ainda assim, Deus continuava e sempre continuou amando o seu povo. Então, meus irmãos, a história continua e nós sabemos que para que fosse restabelecido esse relacionamento original, criado e estabelecido por Deus, o Senhor preparou um plano de resgate para aquilo que havia sido perdido. E o Senhor então toma essa iniciativa de executar esse plano e convoca o seu Filho Jesus para que o sacrifício fosse feito em detrimento daqueles que haviam cometido o pecado. Afinal, nós sabemos que a palavra de Deus é única, ela é verdadeira, ela é infalível, e o Senhor havia dito a Adão e Eva que não comessem do fruto da árvore do conhecimento, e que em razão de uma eventual desobediência, a consequência seria a morte. E nós sabemos que em razão do pecado, em razão da desobediência, o Senhor não poderia voltar atrás. Mas, se Ele condenasse à morte aquelas duas pessoas, o seu plano, o seu projeto de estabelecimento da criatura, aquilo que Deus havia falado, crescei-vos e multiplicai-vos, aquilo não teria condições de continuar. Então Deus substitui a pessoa então que sofreria aquela consequência. Vem então Jesus, o verbo que se fez carne, que habita em meio de nós, e então paga um preço altíssimo pela desobediência e pelo pecado, de não só de Adão, mas de todos nós e de toda a humanidade. E eu acho importante destacar aqui também, que embora o plano de resgate ter sido iniciado da parte de Deus, há expressa afirmação nas Escrituras que isso também foi vontade pessoal e deliberada de Jesus Cristo. Isso está lá em João, capítulo 10, versículos de 17 a 18, que diz o seguinte, João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente
a dou. Jesus então não foi, como nós estamos vendo aqui, Jesus não foi forçado a morrer pelos nossos pecados. Foi uma decisão voluntária dele, motivada pelo amor. Assim, a seguir pela vontade de Deus, Jesus bebeu o amargo cálice, levando sobre si todos os pecados da humanidade e sofrendo a pena que cabia a mim e a você. Agora preste bastante atenção naquilo que eu vou te dizer aqui. Quando Jesus diz isso em resposta a um fariseu, como nós lemos, sobre qual seria o mandamento mais importante, ou seja, quando Jesus chega para aquele fariseu e responde ele, falando que o mandamento mais importante é amar o seu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e também quando ele diz que da mesma forma amar ao próximo é tão importante quanto amar a Deus, e que não há mandamento maior do que esses, com isso, Jesus naquele momento, ao responder aquele fariseu, ele confirma, ele ratifica o mandamento da antiga aliança. É Jesus vindo, meus irmãos, depois de muitos anos que Deus entregou os mandamentos para o seu povo, e ele reitera essa aliança conosco, e nos reafirma que nos dois mandamentos mais importantes que existem e devem ser observados são esses. Eles só são cumpridos em sua plenitude, ou seja, você só vai conseguir amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, em sua plenitude, se houver uma entrega profunda de relacionamento. Amém? Será que você pode, mesmo aí estando distante de mim, distante aqui da casa do Senhor, será que você pode repetir isso comigo? Aí de onde mesmo você está, você vai repetir comigo assim: entregar-me para um profundo relacionamento com Deus e amar ao próximo como a mim mesmo. Aqui então está o primeiro fundamento para nós atingirmos uma plenitude de relacionamento com Deus e para com as pessoas que estão ao nosso derredor. Amá-lo acima de todas as coisas e amar ao próximo como se nós estivéssemos amando a nós mesmos. Não se pode amar, meus irmãos, Deus acima de todas as coisas, não se pode amar a Deus de todo o seu coração, não se pode amar a Deus de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e você não vai conseguir amar a Deus com todas as suas forças se você não se entregar a um profundo relacionamento com Ele. E o segundo mandamento, da mesma forma, pois não podemos e não conseguimos amar ao próximo se nós não nos entregarmos em plenitude em amar ao próximo. Por isso, meus irmãos, que enquanto Jesus foi plenamente homem, em sua humanidade, Jesus teve relacionamentos diversos. Jesus teve relacionamentos com a sua família terrena, ele teve um pai adotivo, que foi José, mas ele teve um pai, ele teve uma mãe, que foi Maria, ele teve irmãos, ele nasceu de um ventre materno, ou seja, ele experimentou, como diz a revista, em sua passagem aqui na terra e na forma de homem, o relacionamento familiar. E por isso eu quero te afirmar nessa manhã que Jesus, para o seu relacionamento familiar, ele é o nosso maior exemplo e a nossa referência para esse nível de relacionamento. Algo muito interessante é citado nessa lição, nesse ínterim de relacionamento familiar, e isso serve de referência para todos nós nos dias de hoje. Eu quero destacar para você aqui neste momento, que foi a ênfase, o cuidado, a dedicação dos pais de José, os pais de Jesus, José e Maria, para com o seu filho Jesus. A lição destaca para nós momentos importantes, como o ato da circuncisão, ou seja, o respeito à lei
religiosa daquele momento, daquela época, a apresentação do filho Jesus no templo, a ida deles ao Egito como forma de fuga e proteção e depois o retorno, a formação de Jesus em uma profissão, a instrução religiosa, dentre várias outras ações. Tudo isso, meu querido, servindo de um verdadeiro exemplo para nós nos dias de hoje. O relacionamento dos pais de cuidado, de zelo, de proteção, em todos os sentidos para os filhos, assim como aconteceu na família de Jesus, é um exemplo também a ser seguido por nós, pais, na atualidade. Agora eu quero dizer uma coisa também importante, para você que ainda não é pai e não é mãe, é apenas um filho, mas você faz parte de um núcleo familiar. Eu quero dizer para você que para você também, Jesus continua sendo uma referência de uma pessoa a ser seguida pelos seus exemplos e pelos mandamentos e pelo tudo aquilo que ele deixou. Por que eu estou dizendo isso? Porque os filhos, Jesus como filho, ele soube dar a devida honra e ele soube respeitar os seus pais, como tal estava dito e sempre foi dito na palavra de Deus. Isso está lá para você, para que fique registrado, lá em Lucas 2, versículo 51, diz que Jesus era submisso aos seus pais. Em algumas versões da palavra de Deus, em algumas outras formas de ler aí, a gente vai encontrar a palavra submissão sendo substituída pela palavra obediente, ou seja, e Jesus era obediente aos seus pais. Portanto, filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Interessante que lá em Efésios capítulo 6, diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Este, meu irmão, é o quinto mandamento que foi estabelecido lá em Êxodo 20, e é um primeiro mandamento com promessa, ou seja, duas palavras que resumem o dever dos filhos para com os pais. Viu, filho, que você está me ouvindo aí? E ainda que você já seja pai e seja uma mãe, mas que ainda continua sendo filho, obediência e honra, isso sempre nós devemos estar prestando contas e manifestando para com os nossos pais. Amém? Filhos, então, escutem aos seus pais. Jesus, meus irmãos, só deixou a sua família quando ele completou 30 anos de idade, quando ele começou o seu ministério. Mas ainda assim, Jesus, quando ele deixa a sua família para iniciar o seu ministério, ele não se isolou, ele não ficou distante da sua família. Ele sempre foi um filho dedicado, e o interessante, lá na cruz, nos últimos instantes de vida de Jesus, ele já para morrer, para perder o seu último fôlego de vida. Lá em João 19, versículo 25, conta isso. Jesus olha lá embaixo, lá da cruz, olha lá embaixo, e ele avista algumas pessoas, dentre elas o seu discípulo amado João e a sua mãe Maria. E ainda assim, meus queridos, nos últimos instantes de vida, Jesus teve a preocupação de cuidar, de honrar e zelar pela sua mãe, porque Jesus disse o seguinte: mulher, olhando lá da cruz, ele olha Maria lá embaixo e diz assim: mulher, eis aí o teu filho, fazendo menção a João. Depois ele vai, dirige o seu olhar a João e disse: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Certamente, eu creio que naquele instante, tanto João quanto Maria entenderam aquilo que Jesus estava fazendo a título de pedido. Ou seja, João, não desampare a minha mãe. Mãe, cuide de João como se fosse
o seu próprio Filho. Ou seja, até o último instante que Jesus viveu nessa terra, esteve presente conosco, ele deixou claro que os pais devem ser honrados e devem ser alvo de cuidado da parte dos filhos. Então, meus irmãos, Jesus cumpre os mandamentos com uma extrema perfeição, sempre amou Deus acima de todas as coisas e sempre expressou o seu amor ao próximo ao ponto de sacrificar-se em favor de pessoas que não eram e que continuam não sendo merecedoras de favor algum. Bem, eu quero então agora convidar você para ir comigo no segundo texto que embasa o nosso estudo aqui. Está lá em João, capítulo 15. Se você puder nos acompanhar aí de onde você está mesmo. Tem algo muito importante, muito único, muito especial, que a palavra vai nos revelar aqui, acerca de relacionamentos, que está lá em João, a partir do versículo 12. E diz assim, as Escrituras Sagradas: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O versículo 14 diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E finalmente o versículo 15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Olha que revelação, que nível intenso e de profundo relacionamento é este que Jesus está apresentando, que apresentou para os seus discípulos e que é estendido para mim e para você nos dias de hoje, de termos o privilégio de sermos chamados amigos de Deus. E eu tenho algumas considerações para fazer para você acerca disso. Aqui, nesta passagem, há a apresentação de um outro nível de relacionamento. Preste atenção. Jesus chama os discípulos de amigos e justifica esse relacionamento afirmando que, não sei se você prestou atenção no que nós acabamos de ler, mas ele afirma que entrega para os discípulos, uma vez que tornam-se amigos seus, o que ele tem de melhor, que é a revelação do Pai, o conhecimento que o Pai lhe deu. Jesus revela intimidade, compartilhando as coisas mais preciosas do coração de Deus. E eu te pergunto isso: é ou não é o motivo de nós nos alegrarmos neste domingo, nesta manhã, com a revelação que essa palavra, que esse texto nos concede, de que nós somos extremamente privilegiados de sermos chamados amigos de Deus e de receber da parte de Jesus e do Espírito Santo aquilo que de melhor o Senhor Deus, Pai, tem a nos revelar. Aqui, meus irmãos, Jesus revela intimidade, compartilhando as coisas mais preciosas do coração de Deus. E você é uma pessoa privilegiada, porque você foi alcançado por esse amor maravilhoso, por essa palavra maravilhosa, pelas boas novas do Evangelho, pelo amor incondicional de Jesus. Você pode se considerar uma pessoa privilegiada, porque Jesus nos ensina o que é ser amigo, um tipo de relacionamento muito especial. Amigo, meus irmãos, é aquele que doa o seu melhor e ama como Jesus amou, desprendido de qualquer tipo de interesse. Mas a humanidade, ela tem um grande problema, é que nós temos o hábito de criar relacionamentos para satisfazer as nossas próprias carências. Você já observou isso? Muitas vezes nós procuramos a igreja para satisfazer
as nossas próprias carências. Muitos procuram um marido, muitos procuram uma esposa para satisfazer as suas próprias carências. Muitos procuram amigos para satisfazer as suas carências. E eu te digo nesta manhã que as nossas carências, elas devem ser completamente supridas em Deus, para que possamos ter relacionamentos saudáveis e sermos como Jesus foi em seus relacionamentos. E eu cito aqui nesse instante, apenas a título exemplificativo, o contexto de Judas. Judas traiu Jesus. E há quem leia essa passagem nas Escrituras e emita um juízo de valor contra a pessoa de Judas, como se estivesse dizendo lá dentro de si mesmo assim: Judas traiu, mas eu jamais trairia Jesus. Mas eu te pergunto, você já o traiu alguma vez? Vou te dar 5 minutos para você refletir. Você já traiu Jesus alguma vez? É uma pergunta difícil, é uma pergunta muito profunda, é uma indagação muito complexa, porque Jesus, mesmo sendo traído por Judas, literalmente recebendo um beijo cínico vindo da parte do seu discípulo, Jesus, assim como está dito lá em Mateus 26, versículo 50, Jesus, quando recebe aquele beijo de Judas, ele responde assim para Judas: amigo, o que o traz aqui? Ou seja, ainda que Jesus tenha recebido uma grande traição, vindo da parte de uma pessoa que estava próxima a ele, Jesus ainda continuou sendo amigo de Judas. Meus irmãos, quer seja no relacionamento com Deus, quer seja em nossos relacionamentos familiares, de amizades, de trabalho, seja qual for o tipo do nível de relacionamento, caso não haja o revestimento pela verdade que deve ser manifestada pelo exemplo e pelos ensinamentos de Cristo, nós ainda temos a opção de nos arrepender e voltarmos para Cristo. Ainda a porta está aberta. Jesus ainda está à porta e Ele bate. Ainda nós temos condição de estar próximos de Deus e termos esse relacionamento profundo, porque o canal que era necessário que isso acontecesse de volta, ele já foi restabelecido através de Jesus e o seu sacrifício que Ele fez na cruz. E apesar de tudo isso que Judas fez, Jesus não deixou de ser amigo dele. Deixa eu te falar uma coisa: apesar de tudo que você já tenha feito na sua vida, entrando em relacionamentos que porventura sejam desagradáveis aos olhos do Senhor, hoje Jesus ainda diz para você: você é meu amigo, eu quero continuar sendo o seu amigo, porque Jesus foi o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele continuará sendo o mesmo eternamente. A palavra de Deus é infalível, ela nunca volta atrás, Deus nunca volta atrás em suas promessas, e Deus continuará sempre sendo fiel a nós, mesmo que nós não sejamos fiéis a Ele. Ainda há tempo, meus irmãos. E a perspectiva, então, que eu quero deixar claro aqui nessa passagem de João, capítulo 15, ao sermos chamados de amigos de Jesus, é o desafio, tal como está lançado aqui na revista, na lição de número 13, é o desafio que temos de ser pessoas coerentes, pois manter uma vida coerente e sermos pessoas provadas e aprovadas por Deus, de sabermos governar bem as nossas casas, de sermos pessoas piedosas dentro de nossas famílias e, acima de tudo, pessoas que levem o amor de Cristo ao próximo, é o desafio que nós temos para nós nos tornar pessoas melhores e mais próximas de Deus. E eu quero sugerir aqui que nós tenhamos, nesta manhã de domingo, um princípio claro em nossas mentes. O princípio de amigo, tal como está revelado lá em João,
15:15. Princípio de amigo, deixa eu te explicar o que seria o princípio de amigo. Princípio de amigo é querer bem. Jesus sempre quis bem às pessoas que estavam ao seu derredor. Você é uma pessoa que quer bem às pessoas que estão à sua volta? Princípio de amigo é respeitar. Princípio de amigo é levantar o próximo se ele cair. Princípio de amigo, meus irmãos, é ver na pessoa o valor que Jesus atribui a ela, e não o valor que você quer atribuir a ela. Isso é ser uma pessoa que manifesta um princípio de amigo segundo as Escrituras. Princípio de amigo não é pagar o mal com mal. Como dito, Jesus não mudou a sua essência e Ele nunca mudará. Ele não deixou de ser seu amigo, e não deixou de ser amigo de Pedro quando Pedro negou ele, não deixou de ser amigo de Judas após aquela grande traição, apesar de todos os erros. Meus irmãos, Deus é um Deus que se importa conosco, e por Ele se importar conosco, Ele quer se relacionar conosco, para que esteja sempre próximo e para que a gente nunca saia da sua presença. E Deus se importa tanto com os nossos relacionamentos, escute isso aqui que eu vou te dizer. Deus se importa tanto com os nossos relacionamentos, que lá em Provérbios, capítulo 6, e eu quero pedir que se você puder me acompanhar, porque é a terceira base da leitura bíblica do nosso estudo nessa manhã, lá em Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16, essa palavra, Deus diz que Ele abomina uma determinada coisa, e tem a ver com relacionamento. E eu vou mostrar para você como fundamento e da importância de nós termos sempre em mente buscar o relacionamento de Deus pautado na excelência. Acompanhe comigo aí, Provérbios 6, versículos 16 ao 19. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. É forte, hein? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Que são elas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Esta última, o ato de semear contendas, discórdia entre os irmãos, a palavra de Deus diz que não só aborrece o coração de Deus, como Deus também manifesta a sua abominação a esse tipo de comportamento. Meus irmãos, semear discórdias e contendas entre os irmãos é algo odiado por Deus. Não é o Marcos que está dizendo isso aqui nessa manhã, é a palavra de Deus, é Ele mesmo se revelando a nós nesta manhã para nos dizer isto. Você consegue ver a profundidade disso? Você consegue entender um nível de reprovação que isso é aos olhos de Deus e a repulsa que isso causa em Deus? E isso passa a ficar claro para nós, depois que nós entendemos e lembramos que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, que o nosso Deus é um Deus relacional. E eu tenho algo muito forte, muito profundo para te dizer agora nesse instante. É anticristo causar discórdia, é anticristo separar relacionamentos. Nós não temos o direito de causar discórdia, nós não temos direito de causar dissensão entre os irmãos. Nós não temos direito, meus irmãos, sobre qualquer que seja a circunstância, de separar relacionamentos. Se não estamos conseguindo assim agir, há esperança para nós. Basta quebrantar
os nossos corações e tomar o único remédio que cura essa falta de habilidade ou essa inabilidade. Um remédio que possui, na sua fórmula, 2 componentes, que são chamados perdão e misericórdia. Meus irmãos, isso é muito sério, porque, como está dito aqui em Provérbios 6, Deus, o nosso Senhor, Ele detesta o agente, a pessoa que leva contenda, a pessoa que leva disseminação, de separação entre as pessoas. E se isso tem falado com você, se isso vai falar contigo ao longo dessa semana, nos próximos dias, eu quero dizer para você que você precisa tomar esse remédio. Você precisa tomar esse remédio, cuja fórmula tem na prescrição perdão e misericórdia. Eu começo com perdão. Perdão, depois do amor, que é o dom supremo, é a maior virtude que pode existir, que já existiu. Talvez depois do amor, e como parte da manifestação do amor também, o perdão seja a mais sublime característica de um cristão. Por quê? Porque isso revela o que mais valioso, o que de mais importante Jesus fez por mim e por você ao verter o seu sangue precioso lá na cruz. E o segundo componente desse remédio é a misericórdia. O que seria a misericórdia? É simples, deixa eu te explicar o que é a misericórdia. A misericórdia é você ver no outro você mesmo. Então, quando você é um agente que promove a discórdia, a dissensão, a separação de qualquer coisa que seja, além de aborrecer, além de abominar, além de causar um ódio no Senhor, você deixa de olhar com misericórdia para aquela situação. E misericórdia é isso, é você se colocar no lugar dos outros. É não manter um outro comportamento que nós acabamos de ler lá na primeira coisa que Deus detesta, que aborrece a Deus, que são os olhos altivos. O que é um olho altivo? Um olho altivo é um olho arrogante, é um olho cheio de orgulho. Por isso, meus irmãos, e eu já estou caminhando para o fim, eu sugiro que nós façamos nesta manhã uma sincera reflexão, um raio-x, ou melhor, uma tomografia dos nossos relacionamentos. Será que você é capaz de ir por alguns instantes tentar fazer uma tomografia do seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com sua mãe, com seu pai, com seu sogro, com sua sogra, com diversos outros familiares? Será que você é capaz de fazer uma tomografia do seu relacionamento com os seus pastores, para que você analise e entenda ou chegue à conclusão que está precisando tomar um remedinho aí, cuja fórmula tem perdão e misericórdia nele? Talvez, meus irmãos, muitos de nós, nesta manhã, esteja precisando fazer uma oração franca a Deus e dizer mais ou menos assim nessa oração: perdoa-nos, Senhor, não posso querer o mal do outro pelo que o outro me fez. Será que há alguma raiz de amargura que precisa ser abandonado e colocado para trás? Perdoa-nos, Senhor, não me deixe expor uma imagem ruim do outro. Ajuda-me a ter misericórdia, ajuda-me a perdoar. É dando, Senhor, que eu entendo que eu receberei. É morrendo, Senhor, para muitas coisas que eu vou entender que assim é que eu irei ganhar. Será que nós estamos precisando, meus irmãos, fazer essa oração nessa manhã? Que tal hoje nós iniciarmos uma postura diferente de nos relacionarmos em nossa sociedade?